Olá, sou Marcelo Domingues. Vamos conversar sobre a metamorfose do pecado. Um pecado relativamente pequeno sempre levará a pecados maiores. Pecado é pecado, não importa a sua proporção. Porém, os pequenos delitos parecem que são inofensivos, que não nos farão mal. Mas isso é apenas uma porta aberta para que consequências maiores aconteçam em nossas vidas. Porque um pecado chama outro e os pequenos pecados são os mais perigosos. Sabemos que ninguém tropeça numa montanha, então se concentre nas pequenas pedras, porque são nelas que você tropeçará pelo caminho, caso esteja distraído. Salomão disse algo parecido em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. As grandes raposas não conseguem passar pelas cercas dos vinhedos, somente as raposas pequenas conseguem. Elas são atraídas quando os vinhedos estão floridos e isso pode acabar com a produção de uva. Da mesma maneira é o pecado. Os pequenos pecados entram no nosso coração de uma forma que um pecado grande nunca conseguiria entrar, pois no primeiro momento ainda temos uma decência que preservamos, uma moralidade que temos que honrar, onde um pecado maior logo de cara seria barrado por esses valores éticos em nós. Porém, ao não vigiarmos como Jesus nos orientou, no mesmo instante que tropeçamos na pedra no chão, a pequena raposa passa pela cerca do nosso coração e de uma forma que o dono da vinha não perceba, ela destruirá as flores que gerariam bons frutos. Um homem sem os frutos que o defina está pretenso a ter a cerca da sua vinha arrombada por raposas cada vez maiores. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, encontramos: vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de erva daninhas? O pequeno pecado, por ser difícil de ser abandonado, nos faz acostumar com ele. A gente acaba acostumando com ele como se fosse parte do nosso eu. É estranho, mas cria-se um carinho por algo que pretende nos matar, algo que nos remete à síndrome de Estocolmo. Os psicólogos diagnosticaram essa síndrome em pacientes que foram vítimas de sequestro e que passaram a se identificar emocionalmente com seus sequestradores por meio de retaliação ou violência. O nome dessa síndrome foi dado pelo criminólogo e psicólogo Nils Bejerot, após ajudar a polícia durante um roubo ocorrido em Estocolmo. O roubo ocorreu no centro da área comercial de Estocolmo, capital da Suécia, em 23 de agosto de 1973. 3 mulheres e um homem foram feitos reféns em um roubo a banco que durou 6 dias. Para surpresa de todos, os reféns desenvolveram uma relação especial com seus captores. Síndrome de Estocolmo, então, é o nome normalmente dado a um estado psicológico particular, em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia e até mesmo sentimento de amor ou amizade pelo seu agressor. Existem casos de vítimas que, depois de libertas, se casam com seus opressores ou se juntam a eles na prática de crimes. Entenderam o raciocínio? Essa síndrome nos ajuda a ilustrar a ação dos pequenos pecados em nosso coração. Acabamos nos acostumando com o que deveríamos repugnar. Assim acabamos nos transformando em uma só carne, com o que deveríamos rejeitar de vez em nossas vidas. Lembra da minha afirmação? É estranho, mas cria-se um carinho por algo que pretende nos matar. O problema é que não percebemos quando o pecado maior toma posse da nossa alma. Todo esse processo evolutivo do pecado é tão bem feito pelo pecado menor que não notamos quando o pecado maior começa a reinar em nossos atos. Assim foi com Davi, o ator principal do que talvez seja o pecado mais horrível da Bíblia. Esse pecado foi narrado no livro de 2 Samuel, capítulo 11, na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui está o primeiro deslize de Davi. Davi, como rei, deveria estar à frente do seu exército, mas preferiu ficar em Jerusalém. E essa ociosidade lhe custaria muito caro. Sabe aquele ditado? Mente vazia é a oficina do diabo? Então, ele se realizou no versículo seguinte. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, ao olhar pela janela, teve o pecado da cobiça despertado em seu olhar. Então não pensou duas vezes e progrediu na intensidade do pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então aqui, depois desse versículo, Davi já sabia que se tratava de uma mulher casada, mas não percebeu que depois de uma raposa pequena atrás da outra, a cerca que protege a vinha estava vulnerável a raposas maiores. Vamos recapitular a evolução do pecado até aqui nessa história de Davi. Ele primeiro preferiu a ociosidade do palácio do que o cumprimento do seu dever à frente do seu exército. Ele não sabia, mas com esse ato aparentemente inofensivo, expôs uma dignidade incompatível com o Espírito Santo em seu ser. Bastou isso para Davi perder o controle do seu olhar e atender os desejos da carne, cobiçando a esposa de Urias. Então temos uma ociosidade, um fazer nada, que virou cobiça, que virará adultério. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Um pecado pequeno sempre nos levará a pecados maiores. Agora então Davi já tinha no prontuário do seu coração o peso do pecado da carne ao cometer adultério com Batseba. Mas qual foi a consequência dessa inconsequência? Segundo Samuel capítulo 11, versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Imagine a preocupação de Davi. Imagine a alma de Batseba. Quais sentimentos rodeavam aqueles corações? Naquele momento da notícia da gravidez, ele escolhia um preço da afronta aos 10 mandamentos. Escolhas, decisões mal feitas. Mas a cereja do bolo de Satanás, a fúria dele, estava por vir. Vamos aos próximos versos. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 6 a 8. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Na tentativa de resolver o mau uso do seu livre-arbítrio, Davi dá mais uma lição do que não se deve fazer com a liberdade que Deus nos concede. Davi tentou fazer com que aquele filho parecesse ter sido feito pelo marido de Batseba. Por isso ele teve que correr contra o tempo e trazer Urias de forma rápida para Jerusalém. Mas para isso, Urias teria que dormir em sua casa e se deitar com a sua esposa. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Urias não havia dormido em casa. Urias não havia tocado em Batseba. Lembram? Um pecado pequeno sempre nos levará a pecados maiores. Segundo Samuel capítulo 11, versículos 10 e 11. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Preste bem atenção agora. Esse versículo 11 é o que talvez deixe esse pecado mais cruel, mais abominável. Repare na hombridade, na fidelidade de Urias ao rei. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Você já traiu o amor de alguém que daria a própria vida por você? Por teu nome e por tua vida. E era justamente o que a fúria de Davi desejava aniquilar da face da terra. O nome e a vida de Urias, o nome e a vida do seu combatente leal passou a incomodá-lo tanto a ponto de Davi ir ao extremo e pedir a morte dele. Urias poderia ter facilitado as coisas para Davi, se ele fosse arrogante, prepotente. Mas não, Urias, em seus últimos contatos com Davi, dificultou ao máximo a decisão do rei, porque foi ético, honesto, leal. Ou seja, tudo que vai em desencontro com a vontade do mal.
Talvez seja mais fácil matar uma raposa do que uma ovelha, dependendo da moralidade por trás do ato. Davi não podia ter seu pecado exposto, ter a sua dignidade arranhada perante a sociedade real. Então Davi fez Judas parecer um aprendiz de vilão com seu próximo ato. Vamos comprovar isso agora. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 17. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Como vimos, um pecado pequeno sempre nos levará a pecados maiores. Recapitulando então, a ociosidade de Davi o levou a cobiçar a mulher do próximo, que o fez cometer adultério, que o fez virar um homicida, assassino. Tudo isso porque na sua ociosidade, lá atrás no palácio, Davi deixou de orar e vigiar. Tudo bem que sabemos que Davi se arrependeu, que Deus o perdoou. Davi chegou a escrever o Salmo 51 suplicando o perdão divino. Mas não precisamos chegar ao pico da evolução do pecado para nos arrepender. Não precisamos sentir a dor do remorso queimando o peito. Essa dor Davi deixou claro na súplica feita no Salmo 51, versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Que dor terrível Davi sentiu. Imagine o impacto na alma de Davi quando Satanás, após ter cumprido seu papel destruidor de famílias, o deixou a sós com a sua consciência. Você, em algum lugar do seu passado, também já foi um emissário do mal? Eu não quero te culpar, eu só quero te falar que Deus já te perdoou, desde que escreva o seu próprio Salmo 51 em seu coração. Agora, se você ainda continua pecando por aí, eu tenho um conselho que espero que cumpra na íntegra. Você pode evitar essa amargura que Davi teve em sua vida após o pecado, parando agora com as besteiras que está fazendo. Jesus lhe chama neste momento para que freie o impulso maligno que comanda um ato impensado. Precisamos barrar a evolução do pecado, não podemos deixá-lo tomar forma, temos que aprender a segurá-lo ainda no pensamento. E só conseguiremos êxito em nossos pensamentos se entregarmos o nosso olhar a Jesus Cristo. Pois só assim, com o olhar em Cristo, diferente de Davi, ao passarmos por alguma janela por aí, teremos condições de vermos o caráter de Deus refletido na aliança de casamento, seja na aliança de quem esteja do outro lado da janela, ou na nossa aliança mesmo. Se você honra a sua aliança de casamento, automaticamente não terá olhares para além das janelas que tem em sua casa. O casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Por isso que o mal nunca cessará o seu ataque ao matrimônio, pois uma pessoa com uma família desestruturada vira uma flor de vinha fácil de ser comida pela raposinha. Pense nisso. Só depende de você. Que Deus o abençoe. É o que eu clamo, em nome de Jesus.